Nosso estudo de hoje é a lição 14 do livro Calma e tem como título Rusgas Domésticas. De pequena rusga doméstica pode nascer extensa caudal de rixas e aversões. Aprender a ouvir sem contradizer, para aclarar qualquer ponto obscuro em momento adequado, é sinal evidente de compreensão e sabedoria. Auxilia a criança não apenas a sorrir, mas também a se educar. Respeitar os parentes do coração que se nos ligam nas experiências terrestres é valioso preservativo contra desajustes positivamente desnecessários. Evita criticar essa ou aquela minudência menos agradável no ambiente caseiro, cooperando em silêncio para que os senões desapareçam. Nada censures, colaborando para que os problemas sejam resolvidos sem alterações e reproches. Silenciar sobre questões nevrálgicas em família impede a explosão de conversas ofensivas ou inúteis. Não revivas os maus entendidos de ontem ou de qualquer fase do passado para que faltas e erros no lar sejam realmente esquecidos. Aprendamos a não gritar e sim conversemos. Não te esqueças, a união começa de casa, mas a calma geral começa em ti mesmo. Quando a gente vê que tem um excesso de lições tratando do tema família, é porque os espíritos eles sabem muito bem o desafio que é a família aqui na Terra. A família ela oferece aqui a sala de aula dessa grande escola que é o nosso planeta. E nesse estabelecimento, aqui vamos botar, né, 4 paredes, a gente vai encontrar espíritos que têm afinidades e espíritos que se complementam no aprendizado de cada um. Então, olha, vai ter gente que é da nossa família espiritual, e quando a gente fala de família espiritual, a gente está falando de afinidade total, de prazer em estar junto, de harmonia. E vai ter gente que não é da nossa família espiritual, mas está ligado a gente agora pelo laço sanguíneo aqui da Terra. A gente sabe que a família espiritual, ela é duradoura. Quando a vida aqui na carne termina, ela prossegue do outro lado. Por quê? Porque a afinidade é sincera, é real. E a gente sabe que a família de sangue, muitas das vezes, ela termina quando termina aqui o corpo físico, em apenas uma experiência que a gente tem aqui na matéria, das várias que a gente tem aí, que Deus proporciona para a gente nesse processo evolutivo. Então a gente tem como primeiro lugar, sempre quando vai tratar do tema, diferenciar o que é família espiritual do que é família corporal. E identificar, né? Por exemplo, eu na minha família, eu posso dizer que eu tenho muita afinidade com meu pai, não tinha tanta afinidade com a minha mãe, não tenho afinidade com a minha irmã. Mas não ter afinidade com a minha mãe e com a minha irmã não significa que eu deixo de amar, que eu deixo de admirar, que eu deixo de gostar das duas. São simplesmente objetivos diferentes, visões diferentes da vida. Mas nessas visões a gente vai aprendendo. Porque a minha mãe, mesmo sendo muito diferente de mim, ela foi a pessoa que me deu todo o carinho, todo o suporte naqueles primeiros anos, e que a minha mãe, então, eu sou suspeito para falar, porque quando eu já era adulto, eu me lembro de uma vez, eu como militar, um período muito curto da minha vida, e ela pegou o carro e foi até o lugar que eu trabalhava para falar de mim para os meus superiores, para me elogiar. Enfim, mãe tem isso. Mãe é desse jeito. Né? Mãe ama incondicionalmente. Quando ele vem falar de rusgas, é porque é dentro do lar que a gente vai aprender as noções de direito e até de respeitar também os direitos dos outros e, acima de tudo, de pleitear os nossos também, de conquistar os nossos direitos. Então vai ter sim, não tem para onde correr. A lição aqui de hoje ela não está de maneira nem alguma dizendo para a gente que a gente vai ficar igual vaquinha de presépio, não. Vai ter os momentos em que a gente vai ali estabelecer limites, limites que se chamam respeito. O dever lá no Evangelho, dever começa onde eu devo respeitar o direito dos outros, mas também vou exigir que também não ultrapasse essa barreira com relação a mim. Então, as lutas que acontecem dentro de casa com relação a direitos, elas são de fundamental importância na formação do caráter de cada um.
Então, é dentro de casa que a gente começa a observar cada um. Por exemplo, eu observo uma das minhas filhas e uma delas não revida. Eu falei, pô, que bom. Ela já traz naturalmente nela a questão de bater numa face da outra. Agora eu tenho que ensinar também ela a não ser tão omissa, também saber de uma outra maneira lutar pelos direitos dela. A outra não, a outra já é mais agressiva, então a gente tem que começar a ensinar o que é, que ela não deixe que essa agressividade comprometa, atrapalhe a sua jornada aqui. Então tem importância tanto de um lado como tem importância do outro lado. Mas a gente vai observando e dali começam a vir as rugas domésticas. E o Emmanuel só está falando o seguinte, dessa pequena rusga doméstica não pode nascer uma extensa cauda, raiz de rixas e aversões. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? As pessoas falam, a gente briga, mas se ama. E essa briga está sendo nada mais, nada menos que estabelecer limites aí de respeito. Então, vem dando algumas dicas para a gente. Aprender a ouvir sem contradizer. Tudo você quer contradizer, tudo você quer fazer com que prevaleça a sua posição. Ele fala que aprender a ouvir sem contradizer, só com a intenção de aclarar qualquer ponto, é sinal de compreensão, de sabedoria. Depois ele fala para a gente, auxilia a criança não apenas a sorrir, mas também a se educar. Ótimo. Respeitar os parentes do coração é um valioso preservativo contra desajuste. Então, respeito. Agora eu me lembro, né, de um grande educador nosso aqui agora que está fazendo bastante estudo e muito significativo, estudos bastante significativos, ele falando de uma relação de mãe e filho, em que o filho vira para a mãe e fala, você não tem medo de eu não te amar, não? E eu falei, não, eu não quero que você me ame, porque eu te amar já é o suficiente, eu quero que você me respeite. Então, esse laço é um desafio muito grande para cada um de nós. A gente mostrar que além de ter que ter o respeito, mas também tem aqui uma pessoa amiga do lado. Depois ele fala, evita crítica dessa ou daquela coisa menos agradável, cooperando em silêncio. É claro que a gente vai cooperando em silêncio o tempo todo. E todos nós dentro do lar temos as nossas manias que acabam incomodando o outro que está convivendo com a gente. É claro que quando chega ao ponto de alguém reclamar da gente, é porque aquela pessoa em silêncio já fez várias vezes aquilo. A louça está lá sem lavar, ela foi lá e lavou. Ela lavou uma, duas, três, na 10ª vai falar, pô, você nunca lava. Mas por que ela está falando? Porque ela já lavou 10 vezes em silêncio. Então tem momentos que você tem que chamar atenção, sim. Você não pode dessa rusga pequena nascer, como ele falou aqui, uma raiz de rixa, de aversão, de briga. Depois ele coloca aqui para a gente, nada censures, colaborando para que os problemas sejam resolvidos sem alterações e sem reproche. O problema apareceu, vamos resolver o problema e depois segue para frente, vamos começar a analisar só a origem do problema para evitar cair nele de novo, mas não ficar revivendo aquilo, é o próximo parágrafo. Você ficar revivendo momentos que já foram passados, coisa do passado, briga do passado, é só para trazer problema. Esse aqui é o mais importante aqui, talvez até do texto de hoje, né? Aprendamos a não gritar e sim conversemos. Quando a gente chega ao ponto de gritar, é porque já acabou todo o argumento, né, das palavras. Perdeu ali o controle emocional de tudo. E as grandes rixas e aversões, elas vão aparecer justamente nesses momentos em que tem a explosão emocional através do grito da conversa. E o Emmanuel vem chamar a atenção principal para a gente. A gente aprende dentro de casa para daqui a pouco colocar em prática na rua. Se não conseguir aprender isso aqui dentro de casa, vai estar fornecendo para a sociedade uma pessoa que vai ser muito complicada no relacionamento e aquele velho jargão popular, né? Na rua não terão a mesma paciência, o mesmo amor que a gente tem dentro de casa. É sempre muito comum a gente ouvir dos nossos amigos, né, como eu falo também de carteirinha aqui, né? A gente podia ter os nossos probleminhas, mas como minha mãe, por exemplo, faz falta aqui do meu lado, como alguns amigos que já foram embora, alguns parentes que foram embora, fazem falta. São momentos em que a gente viveu junto, teve esses ajustes todos, mas esses ajustes nos fizeram crescer, nos fizeram aprender a ser um ser humano cada vez melhor. Então não te esqueças, a união começa de casa, mas a calma geral, ela vai começar dentro da gente mesmo. A gente tem que começar a trazer essa calma para dentro da gente.
lições muito significativas. A gente agradece muito ao Emmanuel, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.